Estamos contando com a presença do Capitão PM Prujansky. Perfeito. Conhecido como Capitão Shalom. Ele tem histórias interessantíssimas que você deve anotar na sua agenda, tá bom? Capitão Prujansky, seja muito bem-vindo. Bom, muito obrigado. Obrigado ao Mr. Zé, né? Eu tomei conhecimento aqui. A Márcia Gonçalves pelo convite, um prazer. Obrigada a você. É uma honra estar aqui participando, tentando de alguma forma contribuir para que mais pessoas possam ter acesso a conhecimento, informação e que a gente possa dessa forma ajudar a nossa sociedade, levando num período tão difícil hoje que a gente está vivendo, levando coisas sadias, coisas instrutivas, né? Sim. E não só trazendo notícias ruins ou trazendo acontecimentos que, infelizmente, só a grande mídia gosta de divulgar. E, na verdade, a gente tem muita coisa boa para colaborar. Obrigado. Verdade. Mais uma vez, seja bem-vindo. Muito obrigada. Tá uma honra pra gente, entendeu? Te receber aqui. Obrigado. A gente conhece um pouquinho da sua história, mas a gente quer que você conte. Então, assim, não somos nós que vou te contar. É ele que vai te contar, né? Então, fique à vontade, fale tudo o que você quiser, conta a sua história aí, desde o início da sua vida, da sua carreira, o que você sentiu no coração, tá? Eu costumo brincar falando que tem uma vida antes de chegar à etapa de capitão, né? De capitão da PM. Eu tive a oportunidade de ser atleta de polo aquático durante alguns anos na minha infância. Eu comecei a natação por conta da asma, muito problema de respiratório. E aí fui por um problema ali de, como é que eu posso dizer, temperamento, né? Não me dei muito bem com a técnica de natação, resolvi parar. Minha mãe ali muito Caxias falou, não, parar você não vai. E aí na outra cabeceira da piscina, que é aqui no Clube Guanabara, né? Clube de Regatas Guanabara, celeiro de inúmeros atletas aí olímpicos, né? E de seleção brasileira. E aí eu comecei a jogar polo aquático, a coisa deu certo, eu dei sorte, né? Comecei a jogar, me destacar, fui convocado para a seleção brasileira, representei o Brasil em inúmeras competições internacionais. E o destaque da equipe, que eu pude participar junto com a equipe, foram 2 medalhas em Jogos Pan-Americanos, tanto em Santo Domingo, 2003, quanto no Rio, Pan 2007, que foi um marco aí pra gente. Na sequência, eu resolvi, então, enveredar pela carreira de concurso público, fui fazer faculdade de Direito, me formei, prestei a OAB, comecei a advogar, e aí, então, fui abraçado no concurso da Polícia Militar, onde eu fiz os 2, fiz o concurso para soldado e para oficial. Incorporei nos 2 e hoje estou aqui como capitão da polícia, tendo me especializado no batalhão de polícia de choque e também tendo prestado alguns serviços pela Secretaria de Governo, onde eu pude trabalhar na Lei Seca e também no Projeto de Segurança Presente. Ah, que legal. Aí cheguei. Aí chegou, né? Chegou com a Lei Seca? Aí eu cheguei. Capitão, você esteve nos Estados Unidos, Sim. teve uma experiência na área de segurança. Exatamente. Isso. Um pouco antes da Covid, em 2017, 2018, eu fui convidado para dar algumas instruções justamente na área que eu... essa parte eu pulei, né? Eu sou faixa preta de jiu-jitsu, eu comecei o polo aquático de jiu-jitsu com a mesma idade, com 11 anos. Já são 26 anos como professor, como faixa preta, já formei inúmeros professores. E eu fui me apaixonando por essa parte da defesa pessoal desde o primeiro momento. Desenvolvi um sistema, por assim dizer. Eu não tenho arrogância de falar que eu criei nada, mas eu adaptei de tudo que eu aprendi um pouco e pude utilizar no batalhão de choque para contribuir na segurança dos policiais. Então, em 2017, um grande amigo conseguiu uma entrada no departamento de polícia de Boca Raton, na Flórida, mas me ligou falando, Prujansky, que eu não tenho confiança para dar essa instrução. Se você puder me ajudar, vai ser um prazer e você vai me ajudar e livrar minha cabeça, porque agora eu não tenho como dar essa instrução. A minha esposa está 2 anos querendo oferecer, ele era dono de academia de jiu-jitsu, mas ele reconheceu que era uma expertise diferenciada. E aí eu organizei as férias, nós fomos para lá, eu e minha esposa, Bruna. Bruna, te amo, obrigado. Ai, que lindo! Pelo apoio, sempre que possível, né? Eu tenho que reconhecer. É isso aí. Fomos para lá, ficamos uma semana, a instrução foi, graças a Deus, foi um sucesso, e desde então eu comecei a receber mais convites. E em 2022 eu recebi um convite muito bom, tirei licença na polícia e fui para os Estados Unidos, né? Onde fiquei morando lá até pouco tempo.
dando instrução para as forças de segurança. Aí você vai falar de polícia local, polícia federal, nós temos corpo de bombeiro, tudo voltado para a segurança dos operadores de segurança na atuação. Então, como eles devem agir, de que forma eles devem abordar, como eles podem se preservar para não colocar a vida deles em risco. Olha, um brasileiro que vai ensinar americano num país... Nossa, eu sei que eu lembrei do Thiago, né? É verdade. Um brasileiro verdade. que já sabe da história, saiu daqui, foi para os Estados Unidos, hoje o cara... É o seu sobrinho. É meu sobrinho, meu afilhado. Exato. Então isso eu acho lindo, cara. Você tá entendendo? Um país, primeiro mundo, você falar de segurança para americano. Isso é uma honra, nós temos uma realidade muito peculiar aqui no Brasil, né? Principalmente no Rio de Janeiro. Existe um movimento, infelizmente existe esse movimento de desprestigiar as forças de segurança, as polícias principalmente, e um enfrentamento que foge ao normal nos países mais desenvolvidos. Sim. Então, é natural que a gente desenvolva ferramentas para sobreviver nesse meio, né? E a gente levar isso realmente é uma honra muito grande, né? A gente sabe que a gente está falando, quando eu me apresento na Polícia Americana, eu falo que eu sou capitão da Polícia Militar do Rio de Janeiro, então, querendo ou não, eu levo o nome da entidade, né? Claro. Não falo em nome da entidade, mas sei que estou ali representando e sendo observado, né? Sendo julgado, sendo observado em todas as formas, desde a postura até a parte técnica. Então, para mim, realmente é um prazer e uma honra muito grande estar contribuindo de alguma forma ali com aqueles profissionais também. Parabéns. Isso é muito legal. Obrigado. Obrigado. Então, o senhor é faixa preta em jiu-jitsu? Eu sou faixa preta em jiu-jitsu. E tem 2 academias aqui no Rio? Isso, eu tenho 2 unidades a gente fala de bandeira, né, ou equipes, né, são a Gracie Barra, uma aqui em Botafogo, bem aqui pertinho, na Rua da Passagem, e outra em Copacabana, na Rua Barata Ribeiro, na altura da Constante Ramos. São 2 unidades onde a gente trabalha o jiu-jitsu esportivo, o jiu-jitsu clássico, né, com base na defesa pessoal, e aí fica aí uma dica para quem quiser treinar jiu-jitsu. As academias, eu posso falar da Academia Gracie Barra, que é o que eu tenho mais conhecimento. Todas as aulas elas são sedimentadas em posições em pé, porque a luta começa em pé, então você tem uma parte do judô, você tem a defesa pessoal e você tem o jiu-jitsu no solo. O jiu-jitsu nada mais a tradução de jiu-jitsu seria a arte suave, né? Então é o caminho de você controlar um agressor ou você se desvencilhar de uma situação de agressão ou crise, sem que para isso você tenha que dar algum golpe traumático ou receber ou se expor nesse sentido. Então, trabalhamos ali a partir dos 3 a 4 anos até alunos de 70, 73 anos. E eu tenho um caso emblemático aqui em Botafogo, que é o nosso aluno mais velho, ou melhor, mais experiente, né? É o seu Silvio. Silvio Marreca. Ele começou conosco com 63 anos e hoje é faixa marrom, com 68 anos. Treina praticamente todo dia, um exemplo para a garotada, né? Que fala, mas eu não sei se está na hora de começar, eu estou muito velho para isso, porque fica a impressão de que como não começou como criança, não pode começar como adulto. E ele, para mim, é o meu cartão de visita nessa situação. Eu deixo bem claro que... Você é obrigado a fazer a pergunta para ele, não tem jeito. Temos que marcar um podcast com ele, com o cara dessa. Legal. Também, claro, isso aí é importante. Com certeza. Aí eu vou ser obrigado a te perguntar agora, olha só, ele tem 63? Ele está com 68 hoje. 68 hoje, Isso. Mas começou com 63. Começou com 63. Eu faço agora, mês de novembro, 67 anos. 67. E você me aconselha? Aconselho. Aconselha a fazer jiu-jitsu? Não vou ficar quebrada? Não vai não. Porque o medo da gente é isso, do osso. Sim, você se escorregar, quebrar uma bacia ali, acabou a sua vida, acabou tudo. Existem algumas resistências, né, de pessoas que vão nos procurar na academia. E elas invariavelmente se repetem. Ou eu estou velho para começar, ou eu preciso me preparar antes, condicionar fisicamente para começar o jiu-jitsu. Ou então, olha, isso é muito difícil para mim. E na verdade o jiu-jitsu é muito simples, né? Ele é baseado muito em física, em alavanca, né? Então ele é muito voltado para você não efetivamente fazer força, ou seja, pessoas que têm um porte físico menor ou têm uma complexão muscular menor conseguem sim lidar com agressores maiores. Mas o que eu acredito que seja o maior benefício do jiu-jitsu, e aí fica uma dica aí para quem está assistindo, né?
o controle emocional no momento de pressão, porque a luta do jiu-jitsu ela normalmente ocorre no solo, com uma pessoa ali tentando te dominar, às vezes te sufocando, você com dificuldade de respirar, dificuldade de se movimentar, e você tem que raciocinar sob pressão. Então eu acho que esse é o grande, é o ouro do jiu-jitsu, né? É te ensinar a lidar com pressão. Se você aprender isso no tatame e levar para a sua vida pessoal, eu acredito que você consiga, como a gente fala, né? Cumprir as missões de uma forma mais tranquila, não deixar... Porque a gente fica com medo, né? Porque você vai no médico, olha, sua coluna tá assim, você tem bico papagaio, você tem hérnia de disco, você tem não sei o quê, tô falando no geral, né, e tal. E aí você fica aquela preocupação, não, a sua atividade tem que ser como que fala, de baixa intensidade. Sim. Você tem que fazer só pilates, fazer yoga, não sei o quê e tal. Eu fazia boxe. Legal. Mas há muito tempo atrás, e assim, só que eu não gosto de briga, entendeu? Eu fazia mais porque... condicionamento físico, movimentação. A minha professora era uma mulher. Sim. E eu me lembro que na época meu filho não queria que eu fizesse. O que eu vou dizer para meus amigos? Que minha mãe luta boxe? Aí eu falei assim, querido, qual o problema? Uma atividade física. Uma atividade física. Eu tive que dizer que treinando para violência. Não, também, eu tive que dizer para ele que eu estava fazendo musculação, entendeu? Para não ficar enchendo minha paciência. Mas acho que foi porque eu tirei ele do jiu-jitsu, tá? Ele é apaixonado pelo jiu-jitsu, ele ia participar de um campeonato. Eu falei assim, chega, você já me aborreceu muito, então eu vou tirar o que você mais gosta, vai trabalhar. Aí fiz ele trabalhar, então eu acabei. Então eu acho que no fundo eu queria. Mas assim, sabe, capitão, eu acho que a gente, pela violência que a gente tem hoje aí, pela falta de segurança que a gente tem hoje no nosso país, não é mais só subúrbio, Baixada, Copacabana, então, inteira, entendeu? E eu acho que você tem que se preparar, entendeu? Para se defender, né? Apesar que o cara vai botar uma arma na tua cabeça, não tem como... Sim, mas para situações extremas, como de armamento, tudo bem, eu entendo e recomendo que não reaja. Não reaja, sim, claro. Mas para situações corriqueiras, onde vem uma mão grande, uma coisa assim, quando você começa a treinar arte marcial, não necessariamente você vai treinar sempre reagir. Sim. Você começa a treinar outras valências que porventura estavam adormecidas. Por exemplo, consciência situacional. Você começa a prestar mais atenção no ambiente. Você começa a evitar a se colocar como uma possível vítima. Porque isso é falado durante as aulas. Então você abre, a gente costuma falar que você começa a colocar na sua frequência, que até então não existia, alguns assuntos relacionados àquilo ali. Então, dicas, por exemplo, para mulheres, né? Que em geral, quando vão entrar no carro, ou vão sair do carro, não se preocupam, não sei se é o caso, mas assim, como regra geral, espera chegar na porta do carro para abrir a bolsa, para meter a mão, para pegar a chave do carro para abrir. Sim. Nesse momento, o criminoso que está observando o cenário, ele está fazendo uma avaliação do que é mais fácil para ele, ele fala, bom, aquilo ali não está prestando atenção em nada, vou chegar do lado, ela não vai ver. Exatamente, ele pensa justamente como um predador. E a arte marcial, em geral, o jiu-jitsu, que eu falo com propriedade, já são 30, eu comecei com 11, estou com 43, são 32 anos treinando, né? 26 como professor, faixa preta. Ele te passa justamente essa segurança, essa leitura de ambiente. Então você começa a agir não necessariamente na reação. Então eu costumo falar, a base da defesa pessoal, a primeira palavra que me vem à cabeça, eu não sei, é de vocês. Vou até perguntar, posso perguntar? Claro. O que vem na cabeça de vocês quando eu falo defesa pessoal? Qualquer coisa, a primeira palavra. A primeira defesa pessoal, me defender de algo. Me defender de algo. O que vem na cabeça do senhor? Defesa pessoal é buscar um local seguro, segurança. Uma situação de segurança. Perfeito. Então, não está errado, né? A defesa pessoal ela abarca isso tudo. Mas, basicamente, uma defesa pessoal bem feita, ela é prevenção. Ah, sim. Qualquer briga que eu puder evitar, eu tenho certeza que eu saí ganhando. Se a briga aconteceu, eu já não sei se eu ganho. Então, a defesa pessoal, o conceito é justamente esse. Eu antecipar um problema, me prevenir a ele. Então, vocês vão sair aqui, por exemplo, à noite. Sabe que o portão da entrada de carro tem que abrir e fechar rápido. Porque senão o criminoso... E aí o comportamento é muito parecido com o animal, né? Ele observa a presa e vê o que ela está dando de problema na atenção.
Então, eu aconselho a todos aí que procurem uma arte marcial. Não necessariamente precisa ser do jiu-jitsu, tá? Eu não vou ser esse cara aqui que vai ficar forçando. Mas a arte marcial, se você tiver um profissional bem responsável, ele vai passar esses conceitos e valores. De você ter atenção, de você ter uma boa base, de você antecipar o problema. Isso é o conceito das artes marciais em geral. O campeonato, como a senhora falou, é uma vertente. Né? É uma vertente que remonta a vida. A vida é uma grande competição. Então você se coloca à prova, você sente a pressão. O campeonato em geral você tem um ambiente controlado, não é para machucar, não é para liquidar o oponente, Sim, né? Acidentes acontecem, acontece, verdade. Mas eu acho que é extremamente válido também o campeonato, né? E tanto que alguns enveredam aí e ficam atletas aí a vida toda. Mas a vida toda. A base da arte marcial é você trazer ali controle emocional, disciplina consciente, leitura de ambiente, você aprender a lidar com muitas coisas que a gente cresce e às vezes não consegue trabalhar, raiva, angústia, tensão. A arte marcial te coloca para exercitar isso na cabeça. Na verdade, vamos falar assim, uma atividade física, ou falando assim, agora eu tenho mais acompanhado essas coisas de luta por causa do Zé, né? Por causa do professor lá, eu não sabia nem o que era Liangon. O que é Liangon? O que é isso aí? Entendeu? Então eu tô me interessando muito mais, entendeu? Eu tô achando a origem do jiu-jitsu oriental é Japão? Sim, a gente tem um histórico, né? Porque hoje o jiu-jitsu que eu pratico é conhecido como Brazilian Jiu-Jitsu, né? O jiu-jitsu brasileiro que foi desenvolvido pela família Gracie. Né? Então eles tiveram contato com o Code Koma, que veio do Japão, se radicou no Brasil, teve contato com a família, ensinou aos irmãos e os irmãos desenvolveram as suas técnicas e adaptações. Então, mas a origem do jiu-jitsu, originalmente falando, ele vem até da terminologia diferente chamada jiu-jitsu, ao invés do i. Né? E ele acabou vindo com o i para cá. Né? Então é jiu-jitsu, J-U. Jiu-jitsu. Exato. Esse é o oriental. Né? E aí tem algumas histórias que remontam que alguns monges treinavam o jiu-jitsu para poderem se defender. Né? E também até histórias de samurais que também treinavam além da espada para se defender. Então, realmente eu tenho que acreditar ali a origem, a parte oriental, mas o que nós praticamos e que está muito divulgado no mundo todo, né, principalmente aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, em qualquer esquina você tem uma academia de jiu-jitsu, né? Verdade. Todo mundo treina, né? Então isso inclusive fica aqui um alerta para os operadores de segurança, todo mundo treina jiu-jitsu. Então, se vocês na atividade não treinarem, é capaz de vocês terem problema para poder controlar alguém. É verdade. Isso é verdade. Isso é verdade. Você imagina, um policial que não está preparado, é isso que você está falando? É exatamente isso, o recado é esse. E eu sou uma, como que fala? Meliante. O cara vai vir para cima de mim, eu vou jogar ele, não vou fazer ele passar vergonha, né? Naquele momento. Ou então pode pagar com a vida, né? Isso que a gente fala, pagar com a vida. Ó, eu tenho um cuidado que eu faço muito, que eu já fui... Eu já fui assaltada assim, em ônibus umas 3 ou 4, graças a Deus nunca mais eu fui na minha vida, isso é 30, 40 anos atrás. E hoje o cuidado que eu tenho, como você falou, quando eu chego, eu não tiro minha carteira na rua. Hoje eu uso meu vale idosa, meu cartãozinho de crédito. Então o que eu faço? Ele já está na mão. Sim. Tá na mão. Então eu não abro a bolsa. Perfeito. Pra nada. Isso para mim é defesa pessoal. É uma defesa, exato, como você falou. Exato. Eu não abro. Por exemplo, coisa que eu não gosto de fazer muitas vezes, eu faço depois, depois que eu for soltada, eu só sento no primeiro banco aqui, assim, desse lado que é do ponto, para ver quem entra. Quando eu olhar, se eu perceber alguma coisa. Eu sou muito perceptiva, né? Então se eu perceber que aquele cara, se eu olhar pra pessoa. Pode ser um risco. Pode ser o que eu faço? Você tem tempo de reação. Você pode sair. A última teve agora. Porque eu vi que o cara entrou, veio correndo pra frente, sentou no banco e ficou assim, ó, olhando. O cara devia estar muito drogadão. Foi quando eu vim pra cá, lembra que eu soltei agora há pouco tempo? Ele soltou aqui junto comigo. Eu digo assim, vai passar o túnel, já foi assaltado nesse túnel. Ele vai me pegar, é agora. Aí o que eu fiz? Eu já comecei a pensar, o que eu faço? Peraí, aí comecei meu raciocínio, aí eu já comecei a me preparar e tava tudo engarrafado no túnel. E falei assim, é agora. Mas eu já me preparei, eu falei assim, gente, se ele avançar agora em mim, eu vou ter que lutar contra ele, porque eu vi que ele tá meio... me defender. Ele não tava assim, ele tava, na verdade, ele tava sem camisa e jogado aqui no ombro.
Aí quando eu levantei, aí eu fui lá pro final, aí ele veio atrás, colou assim do meu lado, eu peguei minha bolsa, joguei pro canto aqui assim, segurei, fiquei assim, quem não quer nada, e soltei, ele soltou atrás de mim, soltou outras pessoas. Se eu desse uma oportunidade ali, ele estava esperando só uma oportunidade. Janela de oportunidade. Né? Mas janela de oportunidade. Então, por isso que eu falo assim, eu gostaria muito de aprender a lutar, né? para esse tipo de defesa. E não é só isso que os caras fazem aí com as mulheres hoje aí. Com né? certeza. Então, com certeza. É um risco real. É um risco real. Infelizmente, a gente está... E a nossa segurança, você sabe disso, desculpa, capitão, mas a gente sabe que, infelizmente, está desse jeito. Eu escuto toda a madrugada ali moro de frente para Copacabana e eu vejo coisas que eu não gostaria de ver, Sim. entendeu? Não, mas eu concordo com a senhora, mas assim, agora a minha visão falando da parte de segurança pública, né? Mas sim, agora pode, por isso que eu quero dizer isso. O que acontece, né? A gente tem uma impressão, acho que do senso comum, que tudo recai e remete à polícia militar. Né? E a polícia militar, ela tem a sua função principal ali de policiamento preventivo e repressivo, né? Restabelecimento da ordem. Mas o que nós temos hoje é uma falência geral, tanto do sistema penal como do sistema criminal. Nós temos leis que não são, que não pegam, né? São leis que o criminoso é colocado em liberdade, criminosos perigosos. Sim. Nós temos uma série de amplitude de recursos e outras manobras jurídicas, por assim dizer. Então, e inclusive agora na parte do sistema penal, nós temos ali superpopulação carcerária, nós não temos programas ali de ressocialização. Sim. Então isso é um ciclo vicioso que invariavelmente cai na ponta. Por quê? Porque o criminoso volta para a liberdade, comete o mesmo crime e a polícia, por mais que tente fazer o seu trabalho, ela não vai conseguir. Não consegue. Quantas vezes a gente vai apresentar a ocorrência na delegacia e aquela pessoa sai antes da nossa guarnição por ter prestado um esclarecimento bem superficial sobre o que aconteceu e não fica implicada, não fica responsável. E nosso policiamento saiu da rua para poder realizar o registro da ocorrência. Né? Então eu entendo, eu concordo, eu acho que a gente hoje, eu acredito que a gente esteja vivendo uma sensação de insegurança muito grande, mas o aspecto que tem que ser revisto é um aspecto global, não adianta a gente culpar só as forças de segurança. Né? O nosso legislativo tem que funcionar melhor, o nosso judiciário também. Né? A demora, por exemplo, de julgamento de alguns casos no judiciário acabam colocando a prescrição em alguns crimes. E aí a pessoa tem aquela sensação da impunidade. E aí fica esse senso comum de que o crime no Brasil compensa, que é o país do malandro, né? Enquanto as forças de segurança, eu não falo só em nome, nem falo em nome, né? Falo no meu nome, mas não me refiro só à Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Federal, inclusive a própria Guarda Municipal, se esforçam ao máximo para tentar produzir alguma coisa. Mas enquanto esse sistema, que é uma grande engrenagem, não funcionar, fatalmente a conta cai para quem está na ponta. Então teria que mexer muito sério nas leis. No fundo, a conscientização também, inclusive da sociedade. Da sociedade. A sociedade tem que ajudar, entendeu? Vamos parar, peraí. É um tema sensível. Porque se a gente vai... Eu falei parar, mas era outra coisa que eu ia perguntar, eu vou perguntar depois, que tem mais assunto aí. Mas é verdade, a gente tem que ajudar também, a sociedade tem que estar... Você, como policial, pega uma pessoa e está segurando, não bate, não faz isso. A própria sociedade que... Como é que eu falo para você? Vai contra o policial, você quer ajudar. Sim. Aí você prende uma pessoa dessa, não que tenha que bater, não é isso. Não se faz justiça batendo, entendeu? Claro. Roubou, então vamos lá, vai a justiça. Você não está aqui para julgar. Quem julga, na verdade, o maior julgador é Deus que é o dono da justiça. Mas aí você leva para a delegacia, daqui a pouco está solto, porque a lei... A lei favorece. Entendeu? Aí eu acredito até que é um desânimo para... Com certeza, acaba correndo um desestímulo, né? Um desestímulo, vou aprender para quê? Eu vou ali e solta, como é que fica? Exatamente. Entendeu? Aí cria aquela situação da sociedade querer fazer justiça com a própria mão. Aí vai fazer justiça com a própria mão, vai acabar perdendo a liberdade, vai ficar encarcerado, vai responder por quê. Então, isso é... Vamos falar mais de saúde. Eu vou trazer um caso aqui para a senhora de uma candidata, tá? Não vou citar nome, não tem porquê, mas uma candidata que está concorrendo ao pleito atual, e ela questiona o posicionamento de uma viatura em determinado bairro
da Zona Sul e fala, olha, essa viatura aqui, ela está posicionada nesse horário, olha o trânsito que ela está causando. Eu entendo, realmente, ela está causando um trânsito, né? Mas aí é aquela história, né? Ela está pegando uma opinião de senso comum e não tem embasamento técnico. Porque se ela perguntar para o planejamento daquele batalhão, que é a seção P3, ele vai mostrar para ela uma mancha criminal, ele vai mostrar a incidência de roubo de veículo naquela região, e que se fizer uma operação nesse sentido, ele consegue parar o trânsito e desestimula as ações de roubo de veículo, porque o rapaz não vai ter para onde levar o carro, ele está preso no trânsito. E aí a própria população comenta na postagem dessa candidata, falando, olha, porque você não mora aqui, eu prefiro ter trânsito e ter segurança. Sim. Então, eu acho que o grande recado, aproveitando que vocês levantaram essa bola, eu acho extremamente interessante, é trazer a população não só para participar, mas para refletir, né? O que é importante para a gente. As pessoas às vezes reclamam, o policial me abordou com um fuzil apontando para o meu carro. Se você tivesse a oportunidade de estar na visão do policial, você ia entender que você não consegue enxergar quem está dentro do carro. Eu não tenho como adivinhar. Ah, mas eu sou Uber. Eu também não tenho como adivinhar se você está mentindo, se você é Uber ou não. Ah, mas eu estou indo trabalhar. Engraçado, eu também estou trabalhando, né? Então fica aqui um apelo, né, para a sociedade, assim, basta ser educado e colaborar. Sim. Com a polícia militar, principalmente. Que o trabalho vai fluir de uma forma mais tranquila. A gente não tem como adivinhar, mas existem pessoas que colocam o ego um pouco acima do normal e olha, sabe com quem você está falando, eu conheço fulano, né? E na verdade a gente está ali para trabalhar, a gente não está ali para conhecer alguém ou ficar batendo palma para outras pessoas, a gente está ali para executar a missão. Eu quando vejo assim uma blitz, alguma coisa, a primeira coisa que eu faço é acender a luz do meu carro. Exato. Procedimento padrão, acende a luz, abaixa a janela, eu baixo um pouco, mão no volante, exatamente. Pronto, eu consigo ver onde estão suas mãos, ótimo, eu abaixo o meu nível de atenção. Sim, aí também permite que o policial que está ali naquele momento ali de estresse, chegue mais tranquilo. Boa noite, a senhora poderia me dar sua documentação? Boa noite. A maioria dos carros aqui são filmados, eu não tenho como adivinhar se tem alguém atrás. Exatamente. Eu não tenho como adivinhar se a senhora está rendida. Sim, exatamente. De repente, né? Então, nós temos que entender isso. A gente fala, pô, aquele policial veio, você achando que eu sou o quê? Mas é um fator surpresa. Exato. Não é? Um fator surpresa para vocês. Exatamente. Então, a gente também, nessa hora, questão de consciência. Sim. É uma blitz, está reclamando da segurança. Aí passa por uma blitz, está reclamando porque tem policial ali fazendo blitz. Ah, meu Deus, também vamos... O que você quer? O que você quer, né? Falar se tem policial... na lei seca. Aí a gente vai falar agora. Isso, trabalhei. Aí eu tenho um detalhe também, ele é conhecido como Capitão Shalom. Capitão Shalom. Depois eu só conto porque... Sim. Mr. Zé, vamos aproveitar que nós vamos falar sobre agora a lei seca, né? É um assunto super interessante, tá bom? A gente vai falar já sobre esse assunto. Então, Mr. Zé, agora a gente vai falar de um assunto que é importante para muitos motoristas aí, entendeu? Com certeza. E para a população mesmo, até por segurança, né? Então, por favor, capitão, pro Jansky, Shalom. Isso. Me fala um pouco sobre a lei seca, você trabalhou na lei seca? Trabalhei. Conta aí pra gente como é que é o trabalho lá, como é que foi, essas histórias que devem ter muitas. Verdade. Já passou um pouco, deve ter passado, né? Bom, assim, o projeto da lei seca é um projeto essencialmente educativo, né? É um projeto que tenta ao tempo inteiro conscientizar a população de não combinar ingestão alcoólica na direção, né, de veículo automotor. Nós basicamente trabalhamos, hoje já está bem alterado, mas o foco era normalmente pegar o pessoal à noite que bebia, que saía, né? Pegar no melhor dos sentidos, assim, né? Interromper quem estava com essa prática para evitar justamente acidente, né? Então a estrutura da lei seca é uma estrutura baseada no trabalho em combinação com o Detran, Polícia Militar e agentes da Secretaria de Governo. Então nós temos ali uma engrenagem em que esses três órgãos trabalham em conjunto, esses três órgãos se fiscalizam entre si durante a abordagem. Desde muito tempo a lei seca trabalha com câmeras, gravando as ações dos policiais, gravando as abordagens, e invariavelmente a gente acaba encontrando, e tem alguns casos clássicos aí da lei seca, de políticos, de pessoas de expressão aí na sociedade, que no momento que é parado, sabe com quem está falando,
né? Pô, mas logo eu, né? Então isso acontece. Assim, eu não tenho muita ligação pessoal com o time de futebol, eu não tenho muito esse costume, mas já aconteceu de jogadores de futebol famosos pararem na operação, o pessoal reconhecer, e aí ele achar que aquilo era o suficiente para ele não ter que fazer exame, né? Então fica aquele clima indesejável, mas invariavelmente todo mundo na lei seca é convidado a fazer o exame, porque a legislação ela permite, né, que você não crie prova contra si, mas também tem uma previsão de que uma vez que você não faça o exame, você está assumindo, né, a culpa, né? que você na verdade você vai ser exatamente, existe a presunção de que já que você não fez o exame, então existe ali a parte de administrativa em que você vai ter a infração, você vai ter os pontos na carteira, você vai responder um procedimento apuratório administrativo, né? Que você pode ter a sua habilitação suspensa, né? Então aí tem várias coisas assim engraçadas falando da lei seca, da pessoa que comeu o bombom, e o bombom tinha licor, e aí vai assoprar. Isso realmente aconteceu. Isso é verdade, é verdade. E aí nós desenvolvemos, nós não, né? A administração desenvolveu o protocolo. Então tá bom, então a gente foi feita uma pesquisa com perícias, né, da área, e foi constatado que o álcool na mucosa ele sai em 15 minutos, não é o álcool da ingesta. Então 15 minutos você espera aí, você vai fazer um reteste. Se der 0, realmente a sua história procede e você não estava alcoolizado. Sim. Mas então, a questão agora tem uma conversa de que tem um pão aí que quando tem álcool eu li algo a respeito disso, né? Mas então, aí novamente, né, o exame, quando ele é feito pelo teste do etilômetro, ele pega, na verdade, a troca gasosa dos alvéolos pulmonares. Então, assim, tem que ter havido uma ingestão, e essa ingestão do álcool tem que estar presente na corrente sanguínea para que ele possa aparecer nesse exame. Então, se vai ter, mal comparando, é a questão desse bombom de licor. Se tiver na mucosa, em 15 minutos ela não vai aparecer porque não está na corrente sanguínea, né? Não tem o equivalente para constatar o exame como o limite de alcoolemia. Que, para deixar bem claro, o limite é 0. Mas por uma questão técnica, né, você tem uma tolerância do aparelho de até 0,04, mas a tolerância pela lei é 0. Qual o prazo assim para o álcool sair do organismo? O cara reganhou, por exemplo, meia-noite, o cara vai tomar uma tacinha de vinho. Sim. Que horas ele poderia ir para a rua sem problema nenhum? Depois de quantas anos? Tu tá ensinando o pessoal a beber, hein? Eu tava pensando nisso, ele quer que eu dê o pulo do brincadeira. Tu tá ensinando o pessoal a beber, ó, tu pode beber, mas espera um pouquinho pra poder evaporar esse álcool no seu corpo. Exato. Então, mas aí que tá, isso não é uma ciência exata, porque depende do teor alcoólico da bebida e depende também do seu organismo, né? Se for uma pessoa que pratica atividade física regularmente, normalmente o metabolismo é acelerado, e dependendo do teor alcoólico ele vai sair mais rápido do corpo. Mas eu falar para o senhor 1 hora, 2 horas, 4 horas é muito temeroso, né? Eu não aconselharia, pelo menos num período aí de 6 horas, a pessoa ingerir alguma coisa de 6 a 8 horas, eu acho que seria o recomendado. Ô, capitão, margem de segurança. Aqui, vai ter muita gente também agora fazendo atividade física, tá? Que você tá falando. Aproveita para fazer o jiu-jitsu. Façam atividade física. Procura no Instagram, capitão. Façam academia conosco pro Jesk Chamon lá, Olha, ele tá fazendo propaganda, ele já falou na intenção. Olha, vi aí. Não, a gente tá ajudando a população. Quero mais é que a gente faça exercício mesmo. Quando o senhor falou naquela célebre frase, você sabe com quem está falando? Sim. Aí tem um meme aí que diz que o cara perguntou, foi abordado e falou, você sabe com quem está falando? Aí o policial, aqui eu não faço teste de paternidade não. Exatamente. Não, eu já vi em outro jeito assim, o senhor sabe quem é meu pai? Falou pro policial. Esse eu vi, esse aí também. Você sabe quem é meu pai? Ele falou, não sei quem é seu pai. E eu também não sei. Então, eu vi um americano que ele fala pro policial, você sabe quem é meu pai? Aí o policial sem pestanejar fala assim, tua mãe não te falou que ele é não? Já atravessou direto. Mas eu acho que era filme, mas isso são os memes, essas coisas que colocam aqui. Mas é uma realidade. Não, tem muito. Você falou um negócio de Detran, eu trabalhei no Detran, naquela época quem mandava aí no país era o
os coronéis aí da vida, né, e tal. E uma vez chegou um coronel lá no Detran e brigando com uma funcionária, querendo que passasse à frente de todo mundo. E aí começou aquela gritaria, o cara falando mais alto, né, e tal. Sim. E eu na minha salinha, eu vi aquilo, eu tinha apenas 18 aninhos, era uma menina. Aí, nessa época eu chefiava lá o posto, né, ali em Botafogo, antigo Touring Clube do Brasil, não sei se você lembra, na General Severiano. Você não era nascido, desculpa. Eu cheguei pra ele e só falei o seguinte, quando eu vi que ele estava gritando com a menina, porque não sei o quê, porque eu sou coronel, eu sou não sei o quê. Aí eu falei assim, com licença, boa tarde. O senhor primeiro fala baixo com ela, tem que respeitar. E segundo, o senhor coronel, no seu batalhão, no seu quartel, né? Aqui quem manda sou eu. O senhor vai ser atendido pela ordem que o senhor chegou. O senhor aqui não é melhor que ninguém. Eu não sei como é que eu não fui expulsa. Mas ele acalmou. Mas é verdade, você tem essa mania. Poxa, a pessoa está doente, está passando mal, vamos ceder a vez, tudo bem. Mas não usar de autoridade para dizer, sabe quem sou eu? Chega para você. Não, isso não existe. Então quer dizer, você está livre, que você, o cara está no poder, então você não tá deve, isento, né? você está isento das coisas. A lei não se aplica a você. Não aplica a você não. Não concordo. Você não concorda? Então, e aí assim, a lei seca, eu acho assim, foi maravilhosa, sabe? Porque eu vejo muita credibilidade. Né? Pelo trabalho que faz, né? Você vê que, como ele falou, tem câmeras ali, se souber que teve alguma coisa errada ali, exatamente. tu tá... Não, é bem rigoroso. É bem rigoroso. É um trabalho de uma lisura muito grande. Trabalhou junto com ele. Sim, eu tive entendeu? a oportunidade de trabalhar com o irmão da senhora. Então, assim, Sebastião, um abraço aí pro Sebastião. Como é que fala? Chefe Sebastião, né? Chefe Tião lá, Tião Gonçalves. Ficou lá 14 anos lá, foi embora dos Estados Unidos. Aprendi muito com ele, muito. Realmente, aprendi demais. Então, assim, é coisa muito séria, então não adianta, às vezes as pessoas me ligam e falam assim, pô, mas o teu irmão trabalha na lei seca, porque ele trabalha, você falou certo, ele não tá aqui para abrir mão para ninguém. Exato. Se eu passar e tiver, eu não bebo, graças a Deus, mas se eu passar, se meu filho passar e tiver que bebe, vai ter que pagar pelo lado dele, não tem jeito. Vai passar pelo procedimento da mesma forma. Não vai conseguir aliviar, porque é muito sério mesmo. O criador dessa lei foi um deputado, acho que o Leal, né? Leal, sim. Quer dizer, assim, acho que foi uma das leis assim que você vê que tem muita... Sim. Né? Fala, tem lei que pega e lei que não pega, né? Essa pegou. Essa lei pegou e pegou. Eu nunca vi um escândalo da lei seca. Foi feita para salvar vidas. Exatamente. E isso também funcionou não só para bebida, como nessas paradas aí, como é que fala, que vocês falam... eu quero usar um nome técnico que vocês usam. Nas operações. Isso. Ali você encontra todo tipo de pessoa. Você pensa que vai ver de bebida, você está pegando Sim, eu ia fazer justamente esse à parte, né? Então. A lei seca ela é voltada para essa conscientização e para a interrupção de condutores que estão sob efeito de... A gente chama de substância psicoativa, né? Isso que aparece lá. Mas o etilômetro só pega a alcoolemia. Mas nós temos questões de pessoas que estavam sendo assaltadas, sequestradas, os próprios criminosos portando armas de fogo. Isso tudo faz parte da realidade da operação. Carteiras vencidas. Carteira vencida. Aí você tem o que a gente chama de resistência à abordagem. Nós temos alguns policiais que foram vitimados durante a operação, atropelados. Nós temos um policial que infelizmente faleceu em Queimados porque 3 elementos estavam armados e na hora da abordagem um deles reagiu e efetuou um disparo, que é o Sargento Alves, que Deus o tenha, a sua família esteja em condições. Mas a lei seca é um trabalho extremamente sério. Agora, novamente, eu vou pedir o exercício da sociedade para pensar sempre macro, né? A insegurança do Rio de Janeiro normalmente recai sobre a polícia e a gente falou do problema de falência do sistema judiciário, criminal e penal. Sim. A lei seca, ela operacionalmente ela atua na rua e finalisticamente falando ela pega condutores que estão sob efeito do álcool. Mas olha que interessante o impacto que ela proporciona na parte econômica e na parte da saúde da cidade. Você evita acidente, da forma que você evita acidente, você evita internação, você evita gasto público com cirurgia e você evita o sobrecarregamento daquela área pública que a gente tanto fala sobre acidentes de trânsito. Então, não é só, vamos ali pegar quem bebeu álcool, né? Quem tomou álcool e está dirigindo. Não é só isso, é muito mais complexo. É uma política de segurança muito grande, que ela impacta diretamente em contas públicas e na saúde de onde ela atua, né? Você já teve algum problema de abordar alguém
fugir, não parar, ou Já. troca de tiros, ou alguma coisa assim? Já, infelizmente, em algumas operações já teve, nós já fomos alvos de alguns disparos de armas de fogo por serem próximas a localidades conflagradas, que a gente chama, né? Eu sofri um atropelamento durante uma abordagem, né? 2 indivíduos numa moto, sem capacete, foi dada ordem de parada, eles ignoraram, jogaram a moto em cima de mim, acabaram quebrando a minha perna, eu fiquei 8 meses, a 9 meses me recuperando. Nossa! E eles fugiram? Fugiram. Nunca foi encontrado? Não. Então, assim, isso é a parte que a população não enxerga, né? O risco que o policial está sujeito ali na rua, né? A parte de conscientização que a gente precisa que as pessoas entendam. Então, mais uma vez, fica um apelo aí para todos vocês, quando olharem uma operação policial, entendam, né? Sim. Que ali atrás da farda também tem um pai de família que também precisa voltar para casa com vida. Então, apenas colaborem, sejam educados. Exatamente. Que a coisa ela tem uma tendência a fluir com mais naturalidade, né? Ao invés de ficar chateado. Aqui, para fazer a abordagem, porque como você falou ali tem o Detran, Isso. tá a polícia e tá o agente da Secretaria do Governo. Isso. Tá, tudo bem. Então, assim, quem faz parar, quem vai o primeiro fazer a abordagem? É o policial? Ou é então, o policial que... Nessa estrutura da Operação Lei Seca, quem efetua a abordagem é a Polícia Militar. É vocês que mandam parar. A Polícia Militar que faz a seleção, faz a parada, faz a abordagem inicial e a prevenção ali da segurança no início da abordagem. Sim, aí... Depois a gente pode solicitar, eu posso solicitar, por exemplo, um agente civil que vem aqui, eu peguei os documentos, falo, olha, faz uma gentileza, leva lá para o agente do Detran para que ele possa consultar se esses dados estão em dia, está tudo certo, e eu posso permanecer ali próximo ao elemento que por enquanto eu não tenho segurança de deixá-lo, entendeu? Sim. A nossa responsabilidade na operação é muito grande. Isso que eu ia falar, porque o que acontece? Por você ser policiais, fazer essa abordagem, e aquelas pessoas que estão ali vão falar que é... No caso do meu irmão ou um funcionário do Detran que está ali e tal, Sim. Eles correm muito risco de vida e eles não têm nenhuma arma, eles não são policiais. Com certeza. Então a atenção de vocês, o policial tem que ser maior, porque quando ele faz a abordagem, aí foi o policial, aí passa lá, vai lá pro Detran, senta lá para pegar a carteirinha lá, para autuar, seja lá o que for. Sim. Está correndo risco. Se vocês não ficarem ativos o tempo todo, eles que estão ali, que não são policiais, que estão fazendo um serviço burocrático, na verdade, né? Sim. Vai sofrer. Para eles, teve algum funcionário que teve algum problema, alguma operação dessa, assim? Não, que seja o que acontece agredido, assim, né? Essa engrenagem, né? O policial, ele está ali para fazer a seleção, ele está ali para fazer a abordagem policial em si, né? Porque no momento em que você é selecionado, essa seleção, que fique claro, ela é aleatória, tá? Não tem nada direcionado, olha, tem que ser o veículo tal, o modelo tal, a cor tal, não. São abordagens aleatórias que ocorrem, tá? E isso tem previsão no código, então a pessoa fala, é legal, não é. Isso aí está previsto no CTB, você pode fazer esse tipo de operação. E aí o policial, ele efetua a abordagem, ele efetua a seleção, ele faz o primeiro contato e ele é responsável pela segurança de todas as equipes. E aí nessa engrenagem que nós falamos desses atores, o agente civil, ele não está ali apenas como um auxiliar, como eu comentei. Ele é responsável por lançar toda aquela abordagem no computador da segurança da Secretaria de Governo, para que seja tudo bem registrado, que aquele veículo, aquela placa, aquele condutor foi abordado no dia tal e o resultado do exame dele foi 0. Então você tem lisura de toda a operação. Por isso esse registro que fica cadastrado no sistema. Fica registrado no sistema da operação. Então, depois que esse motorista, se porventura ele vier ser autuado, nós temos todo esse documento registrado para poder corroborar o que aconteceu. Né? Então, isso invariavelmente acontece. A pessoa se recusa a fazer o exame e depois entra com recurso. Tá bom, nós temos toda a prova aqui, nós temos o etilômetro. Ele se negou a fazer o exame. Ele não é obrigado a assinar. Mas aí 2 testemunhas assinam, falando, olha, ele se recusou a fazer o exame. Vocês, os 2 testemunhos, as pessoas ali. Lógico. Então, quer dizer, se eu for abordada e falar assim, não, eu me recuso, eu não sou obrigada a fazer o teste, eu posso me recusar. E aí o que acontece comigo? Vocês me liberam? Ou o que então, no momento que você se recusa, a sua CNH ela fica retida. Então você não pode mais conduzir. Se o seu veículo estiver em condições, ele está em dia, tudo direitinho, a senhora vai ser orientada a chamar alguém habilitado
que compareça à operação, Pra que pegar o faça o exame para Também. provar que está em zero, para poder sair dirigindo o veículo. Mas você lembra uma coisa assim interessante, que logo no início, não sei, existia um grupo, né? Que ficavam onde tivesse assim, ó, tá aqui em Botafogo fazendo a operação da lei seca. Aí ficava ali para ser os motoristas ganhando dinheiro, né? Eles chamam de os Como condutores profissionais. Eles quando- ficam ali observando a operação. operação. Dependendo do horário avançado, você não tem quem chamar, ele vai lá e se habilita. Olha, eu posso tirar o seu carro. Aí ele cobra um valor, É um valor. X. E aí que fique claro Isso aí que isso não tem nada a ver com a operação. Então, para Nós não compactuamos com esse tipo de Isso aí. cultura. Hoje em dia eu já ouvi dizer que está sendo utilizado drone, ou seja, se for constatado que no momento que esse condutor pegou o veículo, passou da operação e devolveu para aquele motorista, esse condutor vai ser autuado, porque ele não pode entregar um veículo automotor a uma pessoa que não tem habilitação. Eu vi isso, alguma coisa sobre drone, eu não sei se foi na internet, eu vi isso, quer dizer, que eles pegam, atravessam só aquela esquina ali que foi, passou... E devolve o carro. Eles e chegam devolve. falando, porque assim, legalmente falando, eu não posso me negar que você apresente um terceiro para levar o veículo. Porque, de acordo com a infração administrativa, se existe previsão para sanar no local, você pode permitir. Vou dar um exemplo. Parei o seu carro está sem a placa dianteira. Não pode. Mas você fala, ela acabou de cair, seu policial, ela está aqui dentro. Se você colocar ela no lugar, eu deixo você sair, porque o código fala isso. Tá. Agora, se você não conseguir colocar, não pode transitar. Sim. Então, a mesma coisa. Quando a gente tem esse conhecimento, a gente aciona o nosso sistema de um policial ir avançado e observar se vai ser devolvido, porque muitos falam assim, não, eu vou levar em casa. E aí ele deixa a pessoa no endereço de casa. Sim. Mas muitos fazem essa manobra, que, assim, ela é imoral. Então, é bom você explicar para o É pessoal. ilegal, mas Isso é imoral, né? Não, sim, acaba sendo ilegal no Que momento acaba que ela sendo- devolve para a pessoa que não está com a habilitação. Então, e Exato. as pessoas podem chegar e assim, que não tenham o entendimento, né, de achar que eles são co-participantes dessa parada, estão ganhando Não, jabazinho, inclusive, eu vou ser bem, Fala bem aí. bem enfático que, assim, às vezes esses motoristas não entendem, tá? Algumas colocações dos nossos policiais. Eles têm que entender o seguinte, a área demarcada da operação é uma operação policial, ponto. Então só fica quem é permitido. E muitas das vezes eles querem ficar dentro dessa área policial para oferecer esse serviço. E aí nós convidamos eles a saírem. Isso aqui não é mais um espaço público como era 5 minutos atrás. Sim. Se nós coneamos a via, orientamos a via, montamos uma operação, isso agora é uma operação policial. Então eu não posso, como representante do Estado, deixar que essa pessoa queira fazer qualquer tipo de comercialização ali dentro. Seja até vender uma bala, alguma coisa, não é compatível com a operação. Claro. Então nós educadamente convidamos as pessoas a se retirarem. Muitos não entendem, muitos querem partir para agressão, para uso de palavras de baixo calão, né? Mas a gente é treinado para isso, para orientar, né? E qualquer coisa divertir. Primeiro eu costumo deixar isso bem claro, né? Um policial no exercício da função, ele não pede, ele determina, é uma ordem legal. Se ele tiver respaldado pela lei, é uma ordem legal. Não obedeceu, é desobediência, ponto. Né? Então eu deixo isso bem claro nessa comunicação. Eu não estou ali para atrapalhar ninguém, mas não quero ser atrapalhado no meu serviço. Isso né? é serviço. Então, mas assim, capitão, mas aí, tudo bem, você tem uma área demarcada ali e tal, Sim. mas daqui para lá, eu posso estar encostado ali e ficam observando, ou ficam do outro lado da calçada, que eu já vi, Sim. já passou uma reportagem Sim. sobre isso, eles ficam até do outro lado, encostados perto de ponto de ônibus, de poste, ficam só observando, entendeu? Sim. Mas como eles têm acesso depois para chegar e para poder dizer que vai retirar o carro? E aí? Não, se o condutor vem acompanhando ele, eu não posso interrompê-lo. Eu não posso falar assim, esse eu não aceito. Ah, tá. Então, se eu sei que tem aquela pessoa ali, Exatamente. eu vou àquela pessoa não pode vir a mim. Exatamente. Como você tá Exatamente. Eu não posso, isso eu não posso cercear. Sim. Mas o que eu posso fazer, por uma questão de prevenção, é falar para um condutor desse, olha, eu quero deixar claro que hoje você não vai retirar mais carro dessa operação. Eu quero tirar. Vai tirar esse, você não tira mais carro. Porque senão ele vai ficar indo e voltando ali a noite toda, e eu acabo, de certa forma, vendo que ele vai ultrapassar a operação e devolver o carro para o motorista que estava inabilitado. Então a gente pode, por maneira preventiva, falar, Sim. não, aqui não. Entendeu? E é o que a gente tenta fazer. Mas aí que tá, vamos lá, vou aproveitar que a gente está falando disso, né? A população urge em exigir
dos operadores de segurança a total lisura, né? E o profissionalismo, o que está certo. Mas nessa hora, ela quer dar o jeitinho. Então, assim, a gente tem que entender o que a gente quer, né? Se a sociedade compactou com esse tipo de comportamento, então, na verdade, a lei não é para todos. A lei é só para alguns porque eu dou o meu jeitinho. Né? Então, assim, já está errado de ter bebido alguma coisa alcoólica. É pego na operação. Aí chama alguém só para atravessar para pegar o carro de novo. Ou seja, errou de novo. Então, assim, eu acho que deve existir um exercício aí de autoavaliação, né? Para saber aonde a gente quer chegar. Porque dessa forma não vai funcionar. Uma pessoa alcoolizada, ela arrancou a perna de um policial da Operação Lei Seca em São Conrado. Ela estava a 100 e tantos quilômetros por hora, não viu a operação, já enveredou por dentro dos cones. O sargento tentou correr, só que o para-choque pegou na panturrilha dele e acabou levando a perna dele fora. Jesus. Né? E aí foi uma correria, leva para o hospital, etc. Então, assim, essa autoavaliação ela é necessária. Aonde a gente quer chegar, onde a sociedade quer chegar. Porque só cobrar dos outros é muito bonito, mas façam a sua parte também. Tem que fazer, né? É isso, não é para dirigir, né? O veículo ele vai se tornar uma arma, né? Tem que compreender o sentido. O sentido, né? Não tem ninguém contra a beber, mas se vai beber, não dirige, é simples. É simples, e hoje tem Uber aí à vontade. Paga aplicativo. Tem aplicativo que paga mais barato, você o táxi era caro, mas o Uber, né? Você vai, hoje normalmente... Escolhe alguém do grupo para não beber, por exemplo, eu não bebo, então eu não teria problema em dirigir para todo mundo. Já fizeram muito isso comigo, porque eu não bebo, Márcia, você é a Exato, vez. Motorista da rodada. Você vai me pagar quanto? Você vai me pagar quanto? Poxa, vocês vão beber para quê? Vai se divertir, não precisa beber não, gente. Exato. Então não bebe. A gente tem que ter essa consciência. O certo é o certo, é só assim. Sim. O errado é o errado. Sim. Infelizmente, às vezes, uma fatalidade, você está aqui, a gente está conversando, eu não bebo mais pela casa. Pô, prova esse champanhe aqui. Olha, eu não bebo. Sim. Mas eu vou ser franca aqui, eu vou falar uma coisa pra você. Eu fui numa festa, isso lá em São Paulo, num lugar maravilhoso, que é aquela... Olha, vou falar mais. A garrafa da champanhe, a mais barata lá que eu sei que pelo nome, eu não vou falar que nem vou divulgar, era quase R$1.000. Eu cheguei para uma amiga minha que estava lá, nós somos cristãs. Provar que eu falei que assim, calma aí, eu falei que assim, fulano, vamos brindar, eu tenho uma foto brindando com aquela champanhe ali. Mas a senhora provou? Provei. Uns R$50 um gole, né? Porque se a champanhe era 1.000, né? Um gole era cada gole era R$50. Pior que provei. E eu não bebo, Sim. Entendeu? Eu não bebo. Tô falando, o pessoal dizia assim, vão até me criticar, ela é cristã, ela é crente, tá bebendo. Eu não bebo. Gente, vou olhar aqui. Gente, eu não bebo, não gosto de bebida. A única coisa que eu fazia na minha vida... É café que você bebe na sua. E aqui, porque eu faço na minha casa. Leite, não gosto. Não bebo mesmo, não tenho prazer. Eu acho que na vida tudo é prazer. Deus te dá essa oportunidade de presente. Então vai ser feliz. Como que eu sou feliz? Sou feliz assim, ó. Pessoas aí do mundo falavam assim pra mim, pô, Márcia, como é que você pode viver no meio de doidão se você é careta? Falei, querido, eu já nasci de cabeça feita, eu não preciso fazer minha cabeça. Pra que eu vou usar uma maconha, eu vou usar uma droga, pra quê? Isso vai somar o quê pra minha vida? É a mesma coisa bebida, então eu tenho que ter consciência. Eu tô dirigindo um carro com responsabilidade que eu tô com criança ou com adulto, ou pra minha vida mesmo. Com certeza. Eu vou colocar em risco, entendeu? Querendo ou não. Não, os estudos comprovam, né? Mas se você gosta de beber, esse é o problema seu. Eu convivo com amigos de tudo quanto é... Sim, todas as tribos, né? De todas as tribos, é melhor, de todas as tribos. Só que é a opção da pessoa. Sim. Mas vamos ser conscientes. Não vamos tirar a vida das pessoas por nossa irresponsabilidade. Porque isso é uma irresponsabilidade. Falta de consciência, né? De entender. Então, eu acho que... Tem um vídeo na internet que eu não sei qual é a empresa que produz, mas assim, pega uma pessoa e fala assim, olha, na sua opinião, quantos acidentes automobilísticos por ano seriam razoáveis para acontecer? Aí a pessoa fica olhando, ele fala assim, mais de 10, mais de 20, aí o cara fala, mais de 20. Eles estão de frente para uma rua. E lá no final da rua começa a entrar um monte de gente que você não vê quem é de longe. Mas quando chega perto, tem mais ou menos umas 40 pessoas e todas são familiares da pessoa que está sendo entrevistada. E aí ele fala, e aí, você quer rever sua opinião de quantas pessoas seriam razoáveis para serem vitimadas aí? Aí ele fala 0. Né? Forte essa.
Foi muito feliz o comercial. Sim, O comercial, sim, lógico sim, que a gente claro. tem que ter 0. Claro. Porque a pessoa que está ali é familiar, é um ente querido de alguém. Já- Então, Você é um querido de alguém na vida, na verdade? Você é um fica o querido. apelo aqui para o pessoal, né? Eu fui um dos vitimados na operação, fui atropelado durante uma abordagem. Tudo bem que eram criminosos, mas ainda assim, não misturem, né? Não Sim. misturem álcool com direção, porque pode parecer piegas, é mais do mesmo. Não é. Quem vive essa realidade, vê os acidentes acontecendo. Sim. Nós tivemos um policial que teve a perna arrancada, não tem outro termo para utilizar, né? E assim, por pouco não volta para casa. Então fica aqui o meu apelo para vocês, por mais que seja chato e repetitivo, por favor, né? Não bebam enquanto estiverem em direção de veículo automotor, por favor. Agora, capitão, o Mr. Zé vai pedir aqui, o Mr. Zé, para você tirar uma promessinha aqui. Opa. E fazer as considerações, ele vai falar, mas antes eu quero só que você tire uma dúvida aqui, uma curiosidade. Pode falar. Por que Shalom? Por que Shalom? Legal. Por que Shalom? Você... Bom, eu sou judeu. Você é judeu, né? Tá. E em determinado período da minha vida, que eu estava treinando polo aquático, eu estava observando o Shabat. Então eu não treinava na sexta-noite, né? O Shabat, para quem não conhece, já ouviu falar, né? É o dia em que o judeu observa ali o descanso, né? E está escrito na Torá, Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Então o judeu ele observa o 7º dia como um dia não só de descanso, tá? Vou aproveitar até para falar um pouco sobre isso. Sim. A partir do anoitecer, o calendário judaico ele é lunar solar, então o dia começa na primeira estrela que aparece no céu, né? A contagem desse calendário. Então ele é voltado esse dia não só para o descanso, né? Mas ele é voltado para a família. Então você tem um jantar em família, você tem uma conversa, você tem um contato maior. Não é permitido a criação de trabalho ou de energia. Então os judeus ortodoxos já deixam a sua comida normalmente em cima de uma pedra, e uma pedra aquecida, para que quando ele volte da reza da sinagoga a comida esteja quente. Não pode ligar a luz, então as luzes já ficam acesas para você. Você não pode criar energia. Por quê? Então a luz pode ficar acesa, deixar a luz acesa antes de chegar Pode, porque em tese você estaria criando energia. E Deus descansou. Então você tem que observar da mesma forma. E aí na sexta-feira à noite eu era mais jovem, estava frequentando mais a sinagoga, estava bem imbuído do movimento, né, judaico, e aí eu não treinava sexta-feira à noite. Aí tudo bem, o pessoal começou a respeitar, mas muitos que não eram judeus, né, e jovens começaram a pilhar o técnico falando, cara, o Rodrigo tá na noite, o Rodrigo foi pra boate, o Rodrigo não sei o quê. E aí eu conto que nesse dia que eles colocaram tanta pilha no meu técnico, para o meu técnico me ligar, eu realmente estava na sinagoga, mas era uma data festiva em que é obrigatório a felicidade. Nossa. Então o costume é que os rabinos tomem vinho, que todo mundo tome vinho, porque era o recebimento da Torá, era o recebimento do Antigo Testamento, né? De todo o conhecimento do povo judaico, da Torá, era entregue ao povo, né, por Deus. Então, nessa data do calendário, a gente tem que ficar alegre e feliz. Eles ligam e eu resolvo atender. Quando temos uma falação, uma gritaria, aí pronto, todo mundo gritando do outro lado, eu sabia, ele tá na noiva. E aí toda sexta-feira que eu não ia, subsequente a isso, aí ficava assim, mas cadê o Rodrigo? O Rodrigo tá lá no Shalom dele lá, E acabou pegando o Rodrigo Shalom. Esse Shalom dele, mas eu acho que eles falavam pra, tipo... Não, era pejorativo. Não acreditava que eu tava na sinagoga. De jeito nenhum. Não acreditava, mas eu posso afirmar que eu tava na sinagoga. Eu tava na sinagoga, sim. Capitão, então é o seguinte, nós temos aqui uma caixinha de promessas. O povo evangélico tem muita intimidade com esse tipo de mensagem. Que legal. E nós queremos que aqui tenha uma mensagem de Deus para a sua vida e para todos aqueles que irão assistir ao nosso programa. Então eu peço ao senhor que... Posso pegar uma? Pode pegar. A famosa caixinha de promessa, né? Faça a leitura e teça uma... Vou pegar uma aqui, vamos ver. Peguei. Bom, vou ler aqui então. Leia. Todos os dias o Senhor cuida dos que são corretos. A terra prometida será deles para sempre. Salmo 37, 18. Bom, se eu puder fazer algum tipo de comentário, né? Quem sou eu, né? Ainda falando um pouco da minha religião, né? Os judeus usam a kippá, né? Que é o solidel, né? Seria aquele, o pessoal fala o chapeuzinho, bonezinho, né?
E o que representa a utilização da kippá para um judeu? Primeiro, ele demonstra para todas as pessoas que ele é temente a Deus. Ele utilizar aquela indumentária, né? Ela já demonstra para todos os outros que ele é uma pessoa que é temente a Deus. A segunda, que eu acho que representa bastante, é que você sempre reconhece que tem alguém acima de você. E a terceira, que eu acho que tem tudo a ver com isso aqui, por isso que me veio à cabeça, né? Todos os dias o Senhor cuida dos que são corretos, a terra prometida será deles para sempre. A terceira é para que você lembre que Deus está te olhando a todo tempo. Que não precisa ninguém estar te olhando para saber o que você está fazendo. Se você sabe que está errado, não faça. Esse é o ponto. Então aquilo ali representa que você está sempre sendo observado. Se você tiver isso como um norte, dificilmente você vai incorrer em erro. Você pode até incorrer, talvez por uma ignorância, né? Mas tendo conhecimento, você não vai seguir adiante. Eu estava estudando um pouco sobre filosofia e eu achei interessante um exemplo que um dos filósofos ele apresenta, que você quer saber se o que você está fazendo está certo? Pergunta para você, se minha mãe estivesse vendo isso, ela ia estar orgulhosa ou não? Eu achei bem interessante a abordagem dele, né? Que de certa forma remete a Deus, né? Ao Senhor, porque talvez a gente tenha muito esse cuidado, né? Tipo, nossa, eu não queria que minha mãe soubesse disso, eu não queria que minha mãe visse isso aqui, eu ficaria com vergonha. Então, se a gente tiver isso no coração, obrigado pela oportunidade, eu acho que isso que pauta os nossos atos. E eu sempre pauto as minhas atitudes nisso aqui. Então, assim, eu analiso e falo, bom, isso condiz com os meus princípios em valores ou não? Então, fica aqui, né, as minhas considerações a respeito do que a gente tirou aqui. Muito obrigado. Vai ser excelente, né? Porque, como você falou de mãe, a gente como, na verdade, cristão, né? A primeira coisa que a gente pensa, né, é o seguinte: será que o que estou fazendo estou agradando a Deus? Porque é um respeito. Eu sei que tem alguém superior, como você falou, né? Então a gente fala assim: será que Deus iria se agradar dessa minha atitude, né? Então quando você tem essa consciência que você é temente a Deus, né? A gente está falando aqui de Deus, né? De Deus, que é um ser superior e que ninguém sabe explicar. Com certeza. Não é verdade? Então, a gente se pergunta. E quando a gente faz, o próprio Espírito Santo, né? Ele não é acusar, porque acusador, eles não são acusador. Eles só fazem uma observação. Olha só, não está certo. Vai lá e conserta o que você fez. E aí, então assim, a palavra de Deus diz assim, que certamente que a bondade e a misericórdia de Deus nos seguirão por todos os dias da nossa vida. Sim. E a gente habitar lá na casa do Senhor todos os dias. Então, habitar na casa do Senhor não é só dentro da igreja, é o teu coração, o teu templo, o teu coração é o templo do Espírito Santo. Então, quem te olha o tempo todo, como você falou, é isso aí. Quem inventou esse negócio de Big Brother aí, que das câmeras, copiou, porque Deus está com os olhos olhando pra gente 24 horas, entendeu? Sem dúvida. Porque para chegar e fazer essas observações na nossa vida. Com certeza. Então, essa palavra que veio aí, assim... É muito abençoada. É muito obrigado. abençoada. Eu recebo isso porque todos os dias Deus tem misericórdia das nossas vidas. Senão já estaríamos consumidos, né, Mr. Zé? Verdade. Com certeza. Então, ó, Zé, pede para ele as redes sociais aí que segue você, né? Então, o nosso capitão vai deixar aqui isso. Mestre, nossa pretendida, dono de 2 academias, né? Isso. E ele vai deixar o endereço aqui para vocês se inscreverem. Inclusive, vamos lá, hein? Não, legal. Tem vale 12 de desconto. Será um prazer. Da ala sênior. Vou lá representar. Olha, a minha aluna de 70... Não, 70 não tem 67. Não, mas da mesma forma que nós recebemos crianças ali de 3 a 4 anos e que a atividade é diferenciada dos adultos, né? Sim. A das pessoas um pouco mais experientes, ela também é observada, né? De acordo com as suas... com a sua realidade, né? Sim. Como diria, acho que Rui Barbosa, né? Tratar os iguais como os iguais, os diferentes como os diferentes, na medida das suas diferenças, né? Então, fica aqui o convite para todos vocês. A Academia de Botafogo fica na Rua da Passagem, 172, segundo andar. Nós temos atividade de segunda a sexta, de 7 da manhã até 9 da noite. Já em Copacabana, Avenida Barata Ribeiro, 650, segundo andar, sobre a loja. Também temos atividade de 7 da manhã até as 9 da noite.
Atendemos a partir dos 3 a 4 aninhos até os seus 70 e poucos aninhos também. Né? Vai ser um prazer recebê-los e tentar passar um pouco do que a gente prega lá, que é essa questão da saúde, da preparação, de estar atento e de estar sendo útil, né? Aproveitando a dádiva de estar vivo, né? Sim, e colocando claro. isso para fora. Vai ser um Sim. prazer E receber. as redes sociais, suas redes sociais? Bom, eu tenho o meu Instagram, @Rodrigo_, né, o sublinhado, Shalom. Eu publico muitas das coisas que eu falei aqui sobre defesa pessoal policial, sobre as técnicas, sobre orientações, como a gente passou aqui no programa, do que fazer, do que não fazer, de como não se expor, né, de como se preservar, é importante. Então, sintam-se à vontade, vai ser um prazer recebê-los lá na rede social. E o Facebook está da mesma forma, né? Rodrigo Plujanski, Rodrigo Shalom. É isso. Muito obrigado. Capitão, olha, foi um prazer, foi muito bom. Obrigado. A gente tá todo dia aprendendo aqui, né, Zé? A gente vai virar uma toda hora assuntos muito que interessante. muito interessante. A gente Sim, vê que a sem gente não dúvida. conhece nada, né? O Verdade. conhecimento é tudo. Então, agradeço aqui pela sua presença mais uma vez. As portas estão Obrigado. abertas aqui a hora que você Muito quiser obrigado. vir aqui para falar. O que você quiser, sinta-se em casa, que a casa é nossa, né? Não vou falar sua não, é nossa. Sim, né? sim, Que aí sim. seria muito... Ó, a sua não é nossa, é nossa. Tá Não, bom? eu que agradeço o convite de vocês. Para mim foi uma honra. Parabéns pelo trabalho, né? Eu agradeço. Eu acho que quanto mais canais a gente tiver com a sociedade, Sim. independente falando de política Sim, agora, né? sim. Saindo das grandes mídias, saindo desse enviesamento de notícias Sim. e reportagens, né? E que a gente possa dar voz à população em geral. Eu acredito que isso vai ser muito mais saudável Verdade. para a sociedade, de uma forma em geral. Parabéns por levantarem a bandeira do pessoal mais experiente, né? Gostei dos idosos. disso, mais experiente. Parabéns. Como é que é aqueles jovens, como é que é? Jovem, idosos? Jovem, Do Dr. Simoni? Novos idosos. Tá com um projeto aí chamado Novos Idosos. Achei excelente, Novos Isso aí. Idosos. Então, Isso aí, parabéns. A minha mãe é viva, graças a Deus, ela está com 75 anos, vai fazer agora dia 7, muito ativa também, anda na praia, eu falo que ela costuma abrir a praia, chega lá na praia. Então é extremamente importante e eu acho que justo, né? Eu acho que é uma forma que a gente tem que entender e o que os senhores falaram sobre presença, né? O que a gente tem de mais valioso, ao meu ver, é o nosso tempo. sim. É uma moeda que não tem troca. Né? Você pode conquistar bem material, você pode conquistar conhecimento, mas o tempo ele não volta. Então eu me sinto extremamente lisonjeado de ter estado presente hoje aqui. Muito obrigado pela oportunidade, pela abertura do espaço para que eu pudesse falar algumas coisas. Espero ter somado com vocês. Com certeza, somos Tá? Percebo. Foi um grande prazer. Pô, se me convidarem eu volto, hein? Não, Cuidado. já tá, não, fica à vontade. Já tá convidado, tá bom? Tá. Gente, obrigada aí a vocês aí. Fora, vai lá, Zé, pede Zé, para eles todos. Dê o seu like. Dê seu like. Compartilhe com seus amigos. Inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal. Quem sabe que amanhã eles podem estar aqui também. Exatamente. Entendeu? Vou descontar podcast. Deus te abençoe. It's not maths, it's not exact. Everything could happen. In Brazil, unfortunately, our equipment doesn't work good, our guns. So sometimes when I try to shoot, my gun stops. So it's a real